Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, senhores vereadores, demais munícipes participantes da reunião de hoje. Para mim é um prazer estar aqui, né, a convite, para poder fazer as explanações de informações e sanar eventuais dúvidas que venham que me sejam feitos os questionamentos por parte dos vereadores. Me foi solicitado que, a princípio, eu responderia a questionamentos, né, dos mais diversos vindos dos vereadores, e também que eu expusesse alguns dados a respeito da gestão do nosso hospital em 2016, né, que eu pudesse fazer uma breve explanação da situação do nosso hospital. Eu queria deixar a cargo de vocês a vontade, né, de me colocar à disposição ou para passar as informações ou para responder aos questionamentos. Sigo adiante a explanação dos dados? Pode ser? Se me permite, presidente? Pode ser. Presidente, se me permite? Creio que, na medida que o senhor for expondo as coisas, a gente possa surgir alguma dúvida, se a gente puder interromper, ou se o senhor Fica à preferir vontade. Que ao final a gente faça as perguntas. Não, eu acho que pode ficar à vontade. Caso tenha na explanação alguma dúvida, algum questionamento a ser feito, eu estou à disposição para responder. Como é que o senhor se sentiria melhor? Você pode fazer a explanação, eu acho. Eu vou fazer a explanação e vocês, caso tenham alguma dúvida ou uma informação, vocês imediatamente podem interromper à vontade também. Eu trouxe aqui só algumas informações de nível geral, né? O nosso hospital, ele referencia de forma direta os munícipes de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, num total aí aproximado das últimas informações na casa de 135 mil habitantes, e também participamos da rede de urgência e emergência e atendemos ao SAMU e Corpo de Bombeiros, né, nas situações que eles atuam. Hoje o hospital nosso conta com 88 leitos, sendo 57 destinados ao SUS e 31 a demais convênios. Alguns dados estatísticos a respeito de 2016, né? Os dados das internações, num total do ano de 2016, nós tivemos aí 6.145 internações nos mais diversos tempos de prazos de permanência dos pacientes dentro do hospital. Isso aí dá, em média, alguma coisa em torno de 512 internações mês, né? Outro dado também, a respeito dos atendimentos de urgência e emergência realizados pelo nosso hospital, nós temos aí um total, no ano de 2016, de mais de 105 mil atendimentos no transcorrer do ano. Uma média de 8.820 atendimentos mês realizados no nosso setor de urgência e emergência. A respeito dos procedimentos eletivos realizados em 2016, nós tivemos aí 1.506 procedimentos eletivos, uma média mês de 126. De urgência, procedimentos de urgência e emergência, no ano somamos 2.133 procedimentos, na média de 178 procedimentos de urgência e emergência ao mês. No total, 3.639 procedimentos, média de 304 mês. Partos. Nós realizamos em 2016 1.198 partos, uma média de 100 partos mês. Só para fins de informação, eu compilei
nesses dados estatísticos, as informações que compõem um nível geral, né, tanto o SUS quanto demais convênios que são atendidos pelo nosso hospital. Aqui, com relação à questão de atendimentos, da parte operacional do hospital, tranquilo? Posso seguir adiante? Eu trouxe também, essa informação foi passada a pedido da Associação Comercial daqui de São Bento, dados referentes à situação contábil, do fechamento contábil de 2016 da nossa instituição. Eu separei entre primeira etapa e segunda etapa, que está no slide posterior. A primeira etapa, ela está delineada entre janeiro e julho, né, referente à gestão que antecede a minha entrada ao hospital, né. Então, para fins de troca de informações, de repasse de informações, até para um efeito, não um efeito assim, chato dizer como uma situação comparativa, mas uma situação que pode dar uma boa noção daquilo, do trabalho que a gente está desenvolvendo da forma diferenciada que foi proposta e a gente está seguindo adiante. Nos 7 primeiros meses de 2016, o nosso hospital fechou com um déficit de R$167 mil, média mês, tá? Isso aí entre janeiro e julho, oscilando alguns meses, né, com déficits, outros com superávit, mas na média 167. A partir de agosto de 2016, foi quando nós efetivamente assumimos a gestão do Hospital e Maternidade Sagrada Família, na minha presença, na parte de gestor administrativo e financeiro do hospital. O hospital, ele fechou na média mês dos 5 meses de 2016 com um superávit de R$168 mil. Isso se deve ao fato de várias ações que foram tomadas no hospital, tanto em nível corporativo quanto em nível local, de gestão administrativa financeira local, né? Diversas ações, um envolvimento diferenciado de todos os profissionais, de todas as equipes que ali prestam seus trabalhos dentro do hospital, a equipe de colaboradores. Não posso deixar de mencionar aqui que houve também um entendimento por parte do corpo clínico do nosso hospital, né, que alguma coisa de diferente poderia acontecer e que aquele era o momento mais propício, né, pela situação que ali estava sendo apresentada, pela mudança de gestão, os novos objetivos, as novas metas, aquilo que a gente queria atingir. E houve uma participação muito importante de todo o grupo dos colaboradores. No acumulado, 2016, né, fechou com um déficit de R$331 mil, aproximadamente. Isso aí acumulando, somando-se a média anual dos meses de 2016. Numa média mês de menos, né, déficit de R$27.630,51. Fechamos 2016 com déficit. Tá? Só para ver uma referência de valores anteriores, em 2014, o nosso hospital fechou com déficit de mais de R$1 milhão. Em 2015, atingiu um superávit próximo da casa de 300 mil. 2016, que é o que eu apresentei agora, um déficit na casa de R$331 mil. No acumulado dos últimos 3 anos, esse último triênio, nós estamos com um déficit de R$1.185.000 no hospital, do acumulado dos últimos 3 anos. É uma responsabilidade minha
né, de toda a nossa equipe, buscar uma situação que venha a sanar com esse déficit acumulado, né? Então, assim, um trabalho já começou a ser feito, já começou a ser realizado em 2016, mas a gente sabe que esse trabalho nem começou. Aliás, ele só começou, né? Não é fácil, né, manter essa situação da forma com que está, mas é uma expectativa, vai ser um motivo de luta nosso muito grande, né, buscar o superávit da nossa instituição. Uma forma de planejamento para 2017 é que, para que a gente busque sanar esse déficit anterior, a gente tenha uma forma que nós vamos desenvolver um trabalho para buscar um superávit mínimo de média mês de R$ 98.000 para 2017. Se nós fecharmos o ano de 2017 com essa média, né, mês de fechamento contábil nesse patamar de superávit na casa de R$ 100.000 mês, ele será um trabalho suficiente, né, para equalizarmos as contas de déficit anterior e começar uma vida nova a partir de 2018. Então, assim, em 2016, em agosto de 2016, começamos a agir pensando em janeiro de 2018. Então, agir hoje, né, com um planejamento, uma perspectiva de realização e de coleta de resultados para 2018. Então, não é agir agora para agora, é agir agora e para o futuro próximo também. Para 2017, é fundamental que nós tenhamos o apoio da comunidade, né? A nossa vontade é que a comunidade, os munícipes de São Bento do Sul, eles tenham a sensação de propriedade daquela instituição que lhes serve, né? Isso é importante porque quando você se sente parte de um resultado ou de uma atuação de uma instituição da representatividade que tem, a gente começa a dividir esses resultados, né, de uma forma coerente, de uma forma prudente, e que esse resultado ele seja satisfatório para atender tanto as necessidades da própria instituição em se manter viva naquele ramo em que ela atua, né, quanto para a prestação de serviço à população, né, sem deixar de contar também de ser o grande parceiro da gestão pública municipal, né, nos objetivos de atenção à saúde hospitalar que nós realizamos. A respeito de estrutura física, quando da nossa chegada aqui em São Bento, lá em agosto, na primeira avaliação que nós tivemos condições de fazer, né, principalmente sob o meu ponto de vista, é que a estrutura física atual da nossa instituição não era suficiente para, ou aquela estrutura que a cidade merece ter, enquanto uma unidade hospitalar, né? Então, para isso, nós já nos movimentamos em estudos e avaliações para ver quais são as possibilidades de se fazer adequações e ampliação na estrutura atual, né, quanto também até uma situação de lançarmos mão de um novo hospital em um novo local com o apoio da Prefeitura Municipal e os outros entes federativos. Uma ação também que já está programada para acontecer no nosso hospital para 2017. Senhor presidente, Renato, me permite um questionamento? Pois não. Senhor presidente, primeiramente, boa noite, queria agradecer a sua presença, a disponibilidade. Renato, você me falou que
naquele slide anterior lá, que seriam 98 mil mês, é isso? Sim, pretendido. Pretendido, né? Pretendido. Essa é uma situação que hoje te deixa confortável? Como que você encara esse valor ou essa projeção? Não. Nos meses anteriores, né, trabalhar com uma perspectiva, né, de um superávit médio nessa casa de R$100 mil mês para 2017 agora, é como andar sobre um muro. Se você perder a atenção, perde o equilíbrio e cai, né? Então, é uma vigília constante, tanto dos números de valores a receber, dos investimentos, das despesas correntes do hospital. Mas, assim, o nosso hospital, ele é um hospital filantrópico. Ele é uma instituição particular, né? Mas com fins, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Então, todo o recurso aportado no hospital ou dali, né, angariado, ele retorna para a própria instituição como benfeitorias, né? Mas o que a gente vê é que nos últimos 3 anos arcamos com a situação de déficit, mas já em busca de melhoria já na sustentabilidade da instituição. Mas assim, confortável não é, né? Mas assim, é um desafio que a gente está bastante focado para atingir os objetivos para essa situação. Veja, te pergunto isso porque você faz uma projeção em números de valores a receber, se entrar, tal. A própria estrutura econômica, né? Sim. sim. A sequência da minha pergunta seria toda aquela estrutura tem também uma certa depreciação. Sim. Certo? Você pode confirmar ou não, mas pelo que entendo, eu acho que o tomógrafo teve problemas ou está com problemas. Está com problemas. E, se não me engano, está parado. Não estamos... Está parado. Então, veja, esse é um custo que, teoricamente... né, eu sei que a empresa que presta esse serviço é terceirizada, mas... Tá. Se precisarmos desse exame, em algum lugar, tecnicamente, teria que ser feito. Esse custo, ele já está embutido nesta... Não. É da empresa terceirizada, né? Jaime, é uma situação assim, hoje nós temos... Sim, desculpa, eu citei o tomógrafo porque ele está quebrado, não quer dizer que, de repente, claro, é a empresa que vai arcar com a situação. Mas assim, eu me preocupo com os pacientes que necessitam deste exame, que agora, pelo que entendo, vão ter que se deslocar para outras cidades. A princípio, o Mafra, né, que está havendo o deslocamento para lá, pela rede de urgência e emergência, pacientes SUS, para fazer a tomografia. Mas, assim, o exemplo que, no caso que você puxou, foi uma situação de um equipamento de terceiro, né, de um prestador. Mas os equipamentos, né, do hospital, eles têm vida útil, né? Tanto nas suas manutenções preventivas, nas suas manutenções corretivas, que são fatos existentes, mas eles têm vida útil, né? E se não houver uma situação financeira favorável para que a gente atue na melhoria continuada do parque tecnológico do hospital, né, ele vai sucateando, né, e ele vai parar, e nós vamos deixar de prestar um serviço a contento para os munícipes, né? Os usuários do nosso hospital, usuários SUS prioritariamente. Mas assim, é um cuidado que a gente tem, né? Buscar esses recursos. Então, assim, muitas vezes nós lançamos mão de buscar parcerias, inclusive com parlamentares, né? Deputados estaduais, deputados federais, senadores, que aportem emendas de verbas parlamentares
que, a princípio, né, são usadas por determinação legal para a compra de material permanente, de equipamentos, que então a gente consegue fazer, né, contando com esse apoio, fazer a reposição dos equipamentos, né? Mas se não houver esse apoio, nós recaímos em condição de sucateamento, sim, né? Por isso que o nosso hospital hoje ele tem muito o que melhorar em questão de parque tecnológico. Obrigado. À disposição. Boa noite. Boa noite. Fernando, né? Renato. Bom, Renato, no ano passado, você não era ainda administrador do hospital. A irmã Nelza veio aqui, a antiga administradora. Ela faltou chorar da situação calamitosa do hospital. Você me disse que até julho tinha um déficit por mês de quanto? Até julho? Até julho, porque agosto começou a ter 167. 167 mil E a mês. partir de agosto, 168 no azul. Positivo. Significa que eliminou os 167 e aumentou ainda mais 300 e poucos mil, aumentou de receita. De um mês para o outro e assim foi, certo? Antes estava sempre no vermelho, 167 mil, e agora está 168 no azul. Na média mês, você É. teve um ganho na casa de 300 mil reais. Se você fosse mais ou menos bom administrador, você tinha só zerado o prejuízo. Você deu lucro ainda. Você foi ótimo. Isso é fato, os números mostram isso. Não é de forma nenhuma irônica. Sim, Eu estou não dizendo que é muito bom. Fantástico. Sim, Dá não licença, é um aumentou aqui a trabalho receita sozinho. ou diminuiu a despesa? Eliminou o prejuízo e deu lucro ainda. 168. Deu 336 mil, 335 Sim. mil a mais por mês. Mas diferença. com aumento de receita ou com diminuição de despesa? É isso que eu aumento- vou perguntar agora. Os O dois. que você fez? Posso falar disso. O que você fez? Quais são as medidas que você tomou? O que você fez que não era feito antes? O que era feito antes que você deixou de fazer para chegar a esses números? Exemplos. Tá. Eu tenho por posicionamento pessoal minha, eu acho que até não seria ético da minha parte, fazer uma comparação assim sobre o que deixou de ser feito antes ou, né, assim, não é esse caminho que eu gostaria de seguir. Eu gostaria de me ater à condição a partir da minha chegada, que a partir dali, né, é que eu tenho condições de responder de uma forma plena por todas as ações. Anteriormente havia outra pessoa responsável por aqueles fatos, aquelas decisões e resultados, né, que compete a essa pessoa ter algum posicionamento a respeito disso. Mas seguindo a sua colocação, a partir de agosto, nós fizemos um trabalho muito forte, tanto na parte de contenção de despesas, né, a unificação das compras, do setor unificado de compras do hospital, os ajustes de estoques de medicamentos, também de forma centralizada, a parte de revisão de contratos de prestadores de serviços terceiros no hospital, e um cuidado, um zelo diferenciado a respeito dos recursos que o hospital dispõe para arcar com as suas despesas correntes, né? Da mesma forma, né, recursos foram aportados no hospital, né, como doações, né, que houveram doações Houve representativas. um aumento de receita? Oi? Houve um aumento de receita? Você diminuiu Houve um despesas. aumento de receita. E houve aumento de receita. Houve aumento de receita. Por conta do quê? De ajuda da Da comunidade? receita, É. nós tivemos doações representativas, né, tipo uma doação da BRF, Brasil Foods, na casa de 150 mil reais para aporte financeiro no hospital, doações de uma melhora nas doações da sociedade Na conta de luz, as da coisas conta todas. de luz, que não é representativa ainda, mas se mantém ali de uma forma ali na casa de 8% do valor da nossa. Mas o que aconteceu também foi uma revisão muito grande das tabelas das cobranças de planos de saúde, né? Os ajustes dos contratos ao sistema, né? O nosso sistema hoje de gestão do hospital, ele não é o sistema que nós gostaríamos que tivesse,
né? Tanto é que agora para 2017 nós estamos buscando e vamos fechar, estamos acertando nos momentos finais já de acerto de uma compra de um novo sistema de gestão administrativo do hospital, informatizado, né? E isso aí vai ajudar bastante. Então, assim, e eu não posso deixar de falar também, os colaboradores do hospital, né? Toda a equipe que compõe os colaboradores do hospital, eles foram muito parceiros no objetivo que a gente tinha. Vocês fecharam algum setor ou diminuíram algum setor? Nós diminuímos o setor. Nós diminuímos, por exemplo, o setor a ala da pediatria, né? Berçário. Não, a da pediatria. Pediatria. Por quê? Porque não há taxa de ocupação, né? A política pública hoje, o sistema de vacinação, né? Ela atua de uma forma muito benéfica nessa situação. Então, as internações pediátricas hoje no hospital, elas são, de um modo geral, não é só aqui, elas são muito pequenas. As crianças são, né, internadas nos quartos normais, então, agora? Dependendo da situação, né, nós temos como direcionar essas crianças para leitos que não precisam ser necessariamente exclusivos de pediatria, né, mas eles são acomodados de uma forma coerente no hospital. Você colocou que a previsão pretendida é 98 mil por mês superávit. Sim. Né? Vocês estão trabalhando em uma média de 168 mil no azul desde agosto. Uma média. Isso. Né? 98, então, vamos dizer assim que é uma previsão não é otimista, é realista para baixo até. Eu acho que estão colocando, isso que eu falei, a margem de gordura, vocês estão colocando um valor baixo, que pode ser que seja maior se continuar funcionando como está desde agosto, certo? Certo. Em 2016, houveram algumas recuperações de recursos que estavam, que não tinham chegado ainda no hospital. Então, quando da nossa chegada, nós corremos atrás de muitos recursos, né? Então, havia esses recursos, eles chegaram até o hospital e contribuíram de forma positiva para esses números que a gente apresentou aí, né? Agora, para 2017, né, nós temos boas perspectivas, né, e é aquilo que eu falei, eu não posso ser um sonhador, né, em pensar que vamos atingir resultados que não geram suficiência. Outra questão. E aí você falou, buscar a porta de recursos com os nossos representantes do tal. E aí veio um ponto que isso aí deu uma celeuma muito grande na cidade. O deputado Silvio Drevic fez uma matéria, você viu, obviamente, no dia 18 de janeiro na Gazeta, dizendo: o hospital perdeu mais de 2,3 milhões. Deputado Silvio Drevic lamenta a falta de interesse e diz que o governo do estado tinha 3 milhões para repassar para os hospitais da região, o hospital de Campo Alegre não poderia porque estava com um problema de negativas, e que, portanto, São Bento poderia ter esses 2,3 milhões. E aí ele reclama que o hospital não enviou os documentos. Você viu a matéria? Eu vi. O que você pode explicar para nós dessa situação? Olha... Porque a gente só viu a versão do deputado. A respeito dessa situação, que eu falo nós ali no hospital, a partir do momento da entrada na minha gestão, eu não tenho registros a respeito dessa situação, né? E assim, resposta, né? O motivo pelo qual essa situação aconteceu, né? Se houve, né? Da forma como foi posicionado, ou se for, né? Que ele colocou como falta de interesse, né? Ou não havia o porquê da vinda do recurso, ou se faltavam documentos, eu não tenho acesso, né, a esses registros dentro do hospital. Mas o hospital tem. Contrapartida, né, nós tomamos conhecimento desse fato, eu falo nós, tanto eu quanto o Dr. Fernando Castanheira, que é o nosso diretor executivo corporativo, dentro do gabinete do deputado, né? Logo que eu assumi o hospital, ali no fim de agosto, nós fomos até ele para conversar, para nos apresentar, para bater um bom papo com ele. E ele nos posicionou essa situação, né? Nos colocou essa situação. Recebemos, eu e o Dr. Fernando, com a mesma
Com o mesmo espanto que você está colocando aí para a gente, né? Mas assim, não vou ficar usando e voltando ao passado né, de uma forma melancólica. Tanto é que naquele mesmo dia, né, conversamos com o deputado a respeito do fato de que a estrutura do hospital não era coerente do porte da cidade, né, e colocamos para ele uma possibilidade, né, já que havia aquela situação de um dia termo, sobre o ponto de vista de colocação dele, né? Não estou questionando aqui o posicionamento nem a palavra do deputado Silvio David, de forma nenhuma, né? Ele colocou esse ponto para a gente, né? Eu falei, então, não vamos perder a oportunidade, né? Nós precisamos de um recurso para melhorar o hospital, próximo da casa, aí, vindo do governo estadual, na casa de 7 milhões de reais. O senhor ajuda? Ele falou, ajudo. Foi o compromisso dele, dentro do gabinete dele, certo? Então, assim, o meu negócio é olhar para frente, né? Eu tenho que ver lá adiante e buscar as perspectivas que vêm ali. Se isso aconteceu lá atrás, né, eu te garanto que isso, sob o ponto de vista e sobre a colocação do próprio deputado Silvio Dreves conosco, isso vai ser compensado no espaço curto de tempo. Você pode certo, só para questão de... Desculpa, vereador Fernando. Para questão de esclarecimento, então, não consta nenhum registro... Não consta. Eu não tenho, não chegou a mim nenhum registro como esse, né? Sim, eu não então, tenho registro. Então, na verdade, tecnicamente, nós temos um dinheiro subjetivo, no meu ver. Mas que sob o ponto de vista, sob a colocação do próprio deputado... Sim, né? sim, não, veja, também esses não estou 2 milhões e questionando... 300 que um dia... Imagina, colocado como assim, não chegou até o nosso hospital, né? Buscamos 7 milhões e há o compromisso dele de que esse recurso vai ser um compromisso pessoal do deputado em que esse recurso chegue no hospital. Renato, Ótimo, claro. Era o mínimo que eu podia fazer, buscar uma compensação. Você pode querer não discutir as coisas que vieram anteriores a você, mas o fato é de que o hospital, há tempos atrás, veio aqui desesperado porque a situação era muito ruim. A situação melhorou e eu queria saber o que aconteceu, porque me dá a impressão de que, além de aporte e aumento de recursos, houve uma questão de enxugamento, de economias, de eficiência. Você pode não querer entrar nesse mérito, mas isso é verdade, isso é fato. E a questão disso aqui, porque o fato é o seguinte, quando o hospital vem reclamar que está com dificuldades, todo mundo corre. Agora, quando o hospital deixa escoar 2,3 milhões, alguém vai ter que explicar para você. Se não é você, Renato, a irmã vai ter que explicar para nós. A ex-diretora não vai mais explicar porque ela não está mais aí. Mas, vereador, deixa eu só colocar uma situação do senhor. Ou até o deputado Silvio Dreves. Às vezes, assim, normalmente as pessoas entendem que quando um parlamentar, que seja um deputado estadual, deputado federal, um senador, ele diz o seguinte: tenho 2 milhões de reais para o hospital, né? Não significa uma transferência bancária. Não, né? Não significa que aquele recurso, né, sai da conta do Estado, né, no caso que fosse uma emenda parlamentar estadual. O recurso, né? vai aprovar. Não, mas ele não vem em recurso. Ele vem um recurso com fim definido. Sim, então, por caso, exemplo, equipamento. Certo? Vamos imaginar, equipamento. Sim. Né? Assim, é muito difícil para mim, até não é ético Tudo bem, não vou forma, te apertar nesse sentido. E aproveitando que o secretário está aí, até quero conversar com o senhor depois, secretário. Falei muito do senhor esses dias e falei muito bem do senhor. Sobre a questão da quimioterapia. Sim. Eu acompanhei o tempo todo essa situação e por N percalços, e um dos percalços foi até do hospital, porque a gente sabe que tinha que fazer diversas contratualizações de especialidades periféricas à oncologia. Sim. Né? E isso demorou mais de ano para o hospital fazer. Eu estou falando isso. Eu fui ver essa situação e o hospital demorou muito. A antiga gestão não era na sua, e inclusive eu cheguei a clara evidência de que o que eu estava vendo era
trancar a situação para conseguir mais recursos. Chantagem. Eu até perguntei ao prefeito, você não está achando que o hospital está fazendo está linkando uma coisa com a outra? Quer mais recursos, porque senão não vai fazer a quimioterapia? Ah, não é bem assim? Para mim era. Eu quero saber o seguinte, já está resolvida a situação? Até porque o secretário informou dias atrás que vai botar em breve para funcionar aquela ideia de novos pacientes de São Bento até se ter o credenciamento, certo? Isso. Que é para ter não sei se nós conversamos na época com o prefeito Fernando Tunes sobre a situação contigo já, né? Sim, foi já. conversado. Foi aquela que conversa. daí foi visto e o prefeito acabou não fazendo isso e agora o secretário vai fazer. Isso. Está tudo ok. Contratualizações. O que acontece? Nós temos hoje uma estrutura, tanto física quanto profissional, né, apta a iniciar o serviço. Ótimo. Tá? Havia uma pendência anterior, né, e nada muito se podia fazer sem perspectivas futuras, que era o plano estadual de oncologia, né, do estado de Santa Catarina, que foi para o Ministério da Saúde para aprovação. Certo. Né? Já estava aprovado aqui. Já estava aprovado no estado, certo. né, em nível estadual, e ele subiu para avaliação e aprovação do governo federal. Recentemente, há 15, 20 dias atrás, ele foi aprovado pelo Ministério. Né? Um mês, questão de 20 dias atrás. Fiquei muito feliz agora. Ele foi aprovado, o plano estadual foi aprovado no Ministério, e nesse plano estadual aprovado, a nossa unidade, a unidade de São Bento, está dentro desse plano. Tá? Credenciada, né, de uma forma preliminar a realizar os serviços de quimioterapia e cirurgia oncológica. Certo. Né, para São Bento e mais 6 municípios da região referenciados para a nossa unidade. Piem também está? Oi? Piem? Não entrou? Não entrou. Tá. Não. É porque ele Sim, ficou exclusivamente para Santa Catarina, né, do plano estadual. Então, em cima dessa situação, né, nós tivemos que nos movimentar para seguir os trâmites burocráticos que dali seguiam, né, que cabiam à nossa parte. São os ofícios, né, as trocas de documentos, né, os repasses de ofícios entre gestor, hospital, gestor e o Estado, municípios da região, que são esses municípios referenciados. Né, e assim, essa situação está seguindo adiante. Né. Semana passada, nós tivemos uma reunião no hospital, né, juntamente, que ele participou, o Dr. Manuel conosco, nosso secretário de saúde, e houve um entendimento por parte dele, né, com a aprovação do prefeito, de logo que nós estruturarmos esse trâmite burocrático aí agora, nós daríamos o pontapé inicial no serviço, né, atendendo os munícipes de São Bento. Certo. Tá? Com esse, assim, aí você me pergunta, né? O hospital não tem condições financeiras de arcar com esse serviço antes da garantia do recebimento pelo credenciamento, pela habilitação. Né? Mas aí houve o posicionamento por parte do secretário, né, dizendo que ele vai arcar com as despesas. Isso é uma condição para que consiga definitivamente isso? Porque o Ministério da Saúde quer que esteja funcionando. Ele disse que eu tenho condições de habilitar o seu serviço desde que ele esteja funcionando. Certo. Tá? Não há como nós fazermos habilitação antes dele começar a trabalhar. Então comecem e nós vamos habilitar o serviço. E aí o nosso secretário de saúde disse que o município vai arcar com recurso próprio, né, esse pontapé inicial, até haver a habilitação e o recebimento de recurso por parte do Ministério. Você me deu a melhor notícia do ano até agora. Espero para nós todos. Nós todos. Obrigado. Boa noite, senhor Renato. Boa noite. Boa parte das minhas perguntas, dos meus questionamentos até acabaram sendo respondidos aí através dos questionamentos do vereador Fernando Malão.
é já de longa data que o hospital sempre apresenta uma dificuldade de equilibrar as contas e até ficamos surpresos, até discutimos isso aqui na Câmara aí no final do ano. Conforme o vereador Fernando Malão falou, a diretora do hospital, a irmã, estiveram aqui e colocaram uma situação até desesperadora. E realmente, a situação anterior não era confortável, né? E Era até- desesperadora mesmo. E a forma como foi, de repente, transmitido também pelo jornal, não é, de repente, ficou um pouco acima dos números que foram apresentados aqui hoje. E um dos questionamentos justamente era a respeito da condição do caixa do hospital, que acabou sendo respondido aqui, né, através dos números. Ocorre uma recuperação, né? O déficit vem diminuindo, e há essa pretensão aí de que seja regularizado para o caixa ficar, de repente, numa situação Favorável. favorável, agradável. E aí vem uma questão, por exemplo, o senhor falou na recuperação de recursos, e se eu elencar aqui, puxar um assunto já de alguns anos atrás, 3 anos, de repente, houve uma questão, aí ficou se atribuindo a culpa à secretaria, a culpa à direção do hospital, num recurso do governo federal. Complemento do IAC. Exato. Então, que seria um valor até de 107 mil na época, mensal. E até questiono quais são as medidas que estão sendo tomadas hoje nesse sentido, porque depois disso houve a informação de que, mesmo que não foi perdido o prazo naquela época, poderia ser incluído no outro programa, com algumas exigências até a mais. Era a informação que tínhamos, né? Então, depois eu vou terminar aqui o meu questionamento. Então, no final, essa questão. Também eu tinha colocado aqui a questão dos 2 milhões aí que foi perdido. Não há necessidade também de mas eu vou fazer um comentário nesse sentido. Talvez esses A perda valores, foi compensada de uma se forma... os recursos vierem, né? Se os recursos vierem. Nós Então, contamos que sim. então tá. E a outra questão, para finalizar, seria com essa melhora, digamos, com esse equilíbrio no caixa, reduzindo o déficit, não ocorre, de repente, uma piora no atendimento, digamos assim, na redução de despesas. Tem a questão que é propriamente a questão administrativa, mas não foram reduzidos algumas questões como medicamentos, equipamentos no hospital, prejudicando ali dessa forma, reduzindo, digamos, em comparação ao tempo anterior? Seria esse o meu questionamento. A respeito dessa condição, assim, das atitudes que foram tomadas, né, os atos administrativos, né, para buscar a redução de despesas, né, eles não interferiram na questão assistencial do hospital, porque foram atos de controle, né? E atos de controle, eles são para operacionalizar o dia a dia do hospital de uma forma coerente, né? Com protocolos definidos. Então, por exemplo, tínhamos alguns pontos de estoque de medicamento dentro do hospital, e o sistema às vezes não dava a verdadeira, assim, a real noção de como ele alocava esses medicamentos por ala. Então, o que nós fizemos? Centralizamos a farmácia, com estoques num ponto bem definido do hospital. Então, cada dispensação, ela é bem anotada, bem
inserida no sistema. Então, por exemplo, com isso você passa a ter controles melhores de logística, de movimentação de medicamentos dentro do hospital, a ida e a vinda, né, a devolução de medicamentos para a farmácia. Não, isso aí foram só alguns pontos. Eu vou te dar outros exemplos, da manutenção predial do hospital, né? Nós já tivemos, assim, eu estou ainda em fase de avaliação, porque a gente não teve a implantação plena de alteração, troca de fornecedores, por exemplo, de material de lavanderia, de material de limpeza predial, né? Isso aí eu acredito que vai impactar de economia alguma coisa entre 30% a 35% do recurso que era anteriormente dispendido para essas situações. Então, assim, pouco a pouco, né, de pouquinho em pouquinho, ao final faz diferença, né? Então, assim, e conta, eu não gosto de fazer conta por mês, né? Eu gosto de fazer conta vezes 12, número vezes 12. Porque às vezes você fala o seguinte, comprar 5 mil por mês de um determinado produto ou com determinada prestação de serviço, às vezes a gente tem a sensação de que ele cabe no bolso. Quando você multiplica por 12, né, e transforma esse valor de 5 mil mês em 60 mil no ano, você fala, opa, peraí, 60 mil já fica diferente, né? Emocionalmente confuso, né? Mas assim, a gente se deixa ludibriar por esse tipo de pensamento. 5 mil por mês às vezes não é tanto, mas 60 mil no mês no ano ele passa a ser representativo. Então a gente fazendo essas contas e tendo mais esses zelos, esses cuidados, a gente tem como intervir de uma forma mais efetiva para buscar economia. Com relação a recursos, por exemplo, no caso que o senhor citou, com relação ao complemento do IAC, né? Quando eu assumi o hospital, realmente nós tomamos conhecimento dessa situação, né? E assim, havia e ainda há, né, acredito, um ponto de vista a respeito dessa situação por parte do município na gestão anterior, né, do prefeito anterior, secretário de saúde, né? Eu não sei se ela ainda continua dessa forma. E um outro ponto de vista por parte do hospital, né? O município, na pessoa do prefeito, ele dizia, olha, eu tenho certeza que nós, enquanto gestão municipal, não falhamos na remessa desses documentos conforme determinava a portaria. Porque a portaria de complemento de recursos do IAC, que é um complemento na casa de R$107 mil mês para o hospital, ela era bem clara nas regras que deveriam ser seguidas, né, nos protocolos a serem seguidos. Inclusive, protocolos que deveriam ser seguidos exclusivamente pelo gestor municipal de saúde, né, que era o secretário municipal de saúde à época. E sobre o ponto de vista do hospital, né, nós tínhamos a plena sensação, a ideia, né, a convicção de que não houve uma falha da nossa parte. Toda a documentação, a parte que nos coube, ela foi entregue ao gestor municipal em tempo, conforme determinava a portaria, né? Dali para adiante, né, houve até situações, um documento que era para ser enviado para o Ministério da Saúde, foi enviado para a Secretaria de Estado, né? Então essa situação fez com que o prazo fosse perdido. Então assim, eu acho que nada melhor, né, para dirimir uma dúvida do que a gente colocar uma situação neutra a respeito desse posicionamento que vai definir o que vai acontecer. Então, pegamos e, sob o nosso entendimento, fizemos uma ação judicial, né, solicitando o posicionamento, né, por parte do Ministério Público, né, para que houvesse esse entendimento e que ali definisse quem estava no direito de, né? Inclusive o município de não pagar ou então do hospital em receber, né? Para que isso? Para que se coloque um ponto final nessas coisas, para que as histórias não fiquem sendo arrastadas, levadas, sempre lembradas, né? Para matar o assunto. Se o juiz uma hora ali decidir o seguinte, prefeitura não tem que pagar nada para o hospital, acabou a história, mata, enterra e começa a vida nova, né? Se a prefeitura, se o Ministério Público, se o juiz definir que vai estar ali a causa, é direito do hospital receber,
pronto, a prefeitura vem, conversa com a gente, acerta, ó, tem que pagar isso, assim, assim, como é que nós vamos pagar, como é que tem que ser o jeito, acertamos e vamos seguir vida nova para adiante. Mas a gente não precisa ficar se desgastando, né, com energias de atuação para dirimir uma situação que é uma dúvida e tem uma pessoa ali, que é a justiça, para definir de uma forma neutra, conforme as leis, essas situações definem o posicionamento correto a ser seguido. Sr. Renato, boa noite. Só para confirmar, daí foi reabilitado o novo programa? Esse valor hoje o hospital recebe? Não recebe, né? Há uma perspectiva, né? Há um entendimento de uma portaria ministerial que substitui o atual IAC pelo IGH, né? Mas ele provavelmente não vai entrar, porque não há ainda uma estrutura bem definida por parte do Ministério. O IAC, sim. Não. O IAC eles pagam, o IGH não. O IGH ele ele entraria no lugar do IAC, né? Por uma portaria ministerial, mas eu acho que ela vai ser prorrogada por mais um tempo ainda, conforme foi tratado até pelo ministro lá na reunião que nós participamos a semana passada. Sr. Renato, boa noite. Sabino. Boa noite. Nós falamos em Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul. Sim. Como se fosse um hospital público de São Bento do Sul. E não é? Não é. Porque o Hospital de São Bento é um hospital particular, todos sabem, como o senhor colocou filantrópico. Há pouco filantrópico, né? Mas, para todos os efeitos, o Hospital de São Bento. E no início da sua exposição, o senhor colocava ali São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, eventualmente até o sul do Paraná, atendido pelo Hospital Maternidade Sagrada Família. Pela rede de urgência e emergência. Exato. E aí nós temos uma situação que todos sabem, de uma defasagem de pelo menos os 14 anos da tabela SUS. Sim. Né? E aí não é só aqui, é claro, é nacional. Mas esses atendimentos, procedimentos, tudo isso para os demais municípios, que o hospital que está situado em São Bento do Sul atende, além de São Bento do Sul, eu perguntaria se os convênios com as demais prefeituras hoje são satisfatórios, são proporcionais a esses atendimentos. São Bento tem ficado com esse ônus, a gente percebe, e demais prefeituras, eu não sei, não tenho visto essa preocupação toda com o hospital e os gastos, os custos nas demais prefeituras. Estou equivocado? Participando da rede de urgência e emergência, né, o nosso hospital ele tem um recurso de R$100 mil mês, né, pelo nível de enquadramento nosso nessa rede de urgência e emergência. Né? Então, somos referência, por exemplo, de Rio Negrinho, de Campo Alegre, né? Nos atendimentos dos plantões que integram a classificação do nosso hospital. Para isso, então, temos o recurso da rede, né? Que por enquadrarmos na rede, um recurso estadual de R$100 mil mês. Certo? Isso é fato hoje, né? E não há previsão de reajuste de valores, de nada se mudar a respeito disso. Né? Com relação, por exemplo, a Campo Alegre, né, nós temos um convênio via Estado, né, onde nós atendemos a obstetrícia, né, a maternidade dos partos de Campo Alegre sendo feitos no nosso hospital. Né? Então, para isso, tem um recurso adicional por parte do Estado de R$5 mil mês, para que a gente seja essa referência para Campo Alegre dos nascimentos, né, dos partos feitos no nosso hospital. Agora, fora isso, né, não há outros convênios ativos do nosso hospital com os outros municípios. Então, assim, não há aporte financeiro direto desses municípios com o nosso hospital. Não há, então, essa reposição, essa composição... Essa composição, assim, por pactuação de valores, né? Não há. A iniciativa dessa administração agora, dessa gestão, então, qual seria buscar esses convênios, buscar melhorar esse relacionamento com as demais prefeituras? Olha, hoje, o que nós temos condições de buscar, né, pela estrutura que nós temos hoje disponível, seriam novos projetos de prestação de serviço para essas
ou para os municípios vizinhos, né, ou para essas instituições que estão nos municípios. Então, para isso, a gente tem que nos organizar para conseguir prestar o serviço complementar para eles. Temos condições disso, né, isso é fato. Tem serviços que nós temos condições de prestar e de prestar de forma mais econômica do que eles têm contratado hoje. No princípio, ficaria assim a boa vontade dos prefeitos. Seria. É lamentável. Ou então, né, um posicionamento por parte, né, tanto de vocês, vereadores, para que busquem esse apoio, né, nos municípios e que esses municípios tenham condição de realizar fato, É onde gostaríamos de chegar, talvez da possibilidade, da viabilidade disso, porque, de fato, fica, como eu disse no início, dá a impressão para todos os efeitos que São Bento do Sul é o hospital público de São Bento do Sul, o que não é verdade, mas prefeito de Caixa tem sido. São Bento tem buscado os convênios, os aportes, tudo para ajudar o hospital. O nosso hospital, ele é um hospital particular, né, que presta serviço ao SUS por meio de um contrato. Nós não temos visto esse interesse por parte das demais prefeituras. Então, assim, mas eles também argumentam, né, sob o ponto de vista deles, que eles têm despesas no custeio dos seus hospitais locais, né, mas integrando a rede... Né? A despesa de lá e daqui é outra coisa. São atendidos aqui na rede de urgência e emergência. Muito obrigado. Também gostaria, Renato, de fazer uma colocação. Pois é. Até porque a gente também teve sempre uma grande preocupação com relação à vida útil do Hospital Sagrada Família. Sim. A gente sabe que é uma gestão compartilhada. No dia... no dia 26 de julho, acho que não sei se o senhor já estava aí, mas o Castanheira já estava aí. Ele estava. Esse dia eu estava chegando em São Bento. Dia 26 de julho eu fui lá no Hospital Sagrada Família, até para me apresentar lá e tal, apresentar a Câmara, para conhecer a vida útil do hospital, como é que estava a saúde do hospital. Saúde que eu digo é a saúde financeira. Lá me foi repassado, só queria ver se fecha esses dados. Lá me foi repassado de que havia uma previsão de entrada para 2016, tinha fechando até dezembro. Certo. De R$20.252.678,73. Essa seria a previsão de entrada. Nós teríamos uma saída em 2016 de R$22.145.009,37, dando um déficit de uma diferença de R$1.892.330,64. Correto. Certo. Essa é a vida útil que o hospital lá tinha em julho de 2016. Tá. Essa era uma pergunta, só para responder lá sucintamente, não tem nada de... Eu também só gostaria de fazer mais uma pergunta ainda. Buscando na prefeitura, por exemplo, na Secretaria de Saúde, o secretário se faz presente, eu só gostaria de saber se esses repasses financeiros do Estado, de obrigação do Estado, eles estão sendo cumpridos ou não, porque até tenho todos os itens de que o governo deveria repassar para o Estado, porque eu sempre tenho dito o seguinte, muitas vezes há uma reclamação, faltou isso, não tem remédio para aqui, não tem isso, não tem. Nós entendemos perfeitamente de que conhecemos o sistema todo, da alta complexidade, a média e a baixa complexidade. Sim. Sabemos qual é a obrigação do Estado, do município e do governo federal. Nós falamos na judicialização da saúde. O doutor Manuel até falou isso para o secretário da Saúde lá do Estado de Santa Catarina, porque eu sempre coloco assim para essas pessoas, onde a gente conversa, de quantas milhares de caixas de remédio poderiam ser comprados se o município não fosse obrigado, muitas vezes, a pagar, coisa que é de responsabilidade do governo federal. E aí sai uma ação judicial e o município tem que pagar, tem que respeitar e paga. A gente sabe disso. Recentemente teve uma agora, que o município pagou.
Então, e a gente também sabe que esse retorno não existe. Isso é contabilizado como despesa da saúde. Por exemplo, nós sabemos, existe um incentivo hospitalar, tem que vir a campanha das cirurgias, o incentivo do CEL, a hemodiálise, assistência farmacêutica, o incentivo de 30 centavos por pessoa, por per capita, que o governo federal é obrigado a repassar isso para a saúde, e isso não está sendo repassado. Eu só queria saber, quer dizer, até onde eu tenho os dados, não estava sendo repassado, que era o ano passado. Só queria saber se isso está sendo cumprido pelo Estado e se fecha a minha planilha que eu tenho aqui, até o doutor Castanheira, que na época ele tirou lá a vida útil do hospital. Te disponibilizou. A situação financeira. A respeito dessa questão, lá em julho, né? Então ali a gente estava em fins de julho, provavelmente ele deveria estar com o balancete do primeiro semestre em mãos, né? De janeiro a junho, né? Tratando aí, naquela época, até pela apresentação que eu fiz, no caso, que naquela época você tinha 6 meses com déficit médio na casa de R$167 mil mês, certo? Se houvesse uma projeção de continuidade da situação que se tinha, né, chegaria a mais de R$2 milhões de déficit acumulado nesse fim de ano, só referente ao ano de 2016, sem contar do que tem para trás, né? Então, essa informação que o senhor tem aí em mãos é uma informação real. Tá? Foi fruto de ações, né, das mais diversas, nos exemplos que eu já tratei aqui, que a gente conseguiu movimentar essa situação aí, um lado mais positivo e a perspectiva de melhora. Agora, com relação a recursos estaduais, né, nós temos atrasos, né, o secretário. O recurso das redes, né? Normalmente ele vem com atrasos, mas sempre quando chega no dia 10 do mês seguinte, né? Se aquele recurso não chegou para nós ainda, o município normalmente nos antecipa esse recurso, né? E aguarda o recebimento por parte do Estado. Oi? Porque existe né? Porque o que acontece? Esse recurso ele compõe, né, os valores de repasse de plantões, né, e que a gente só tem condições de repassar quando do recebimento, né? Outros recursos também da parte dos aportes de cirurgias eletivas, né? Eu não tenho ainda uma informação precisa por parte do secretário, mas haviam atrasos de repasse das cirurgias eletivas, né? Ainda existe esse atraso de repasses, né? 160 mil? Por parte do Estado, né? Sem perspectiva de pagamento. Né? Não há perspectiva de pagamento. Quer ver, Renato, em valores, por exemplo, nós temos o incentivo hospitalar, 58 mil que a Secretaria teria que receber. Isso referente a julho e agosto. Isso aí o senhor está falando de recursos a serem transferidos para o Fundo Municipal de Saúde. Né? Esses recursos eu não tenho. Campanha de cirurgias em outubro, referente a outubro, R$23 mil. Incentivo social 24, hemodiálise 55. Assistência farmacêutica, comprar aqueles remédios básicos, o doutor sabe melhor, o Pete também já foi secretário de saúde, sabe, o doutor Jaime conhece. Entende? Então, são 172 mil. O incentivo do IESFF são 167 mil. E o incentivo que eu digo per capita, que cada cidadão que nasce, no exato momento que ele nasce, ele já tem direito a receber 30 centavos. O município? O município tem direito a receber no Brasil todo, porque esse é para a manutenção da saúde do brasileiro. É 30 centavos. Só nesse item, São Bento, de janeiro a setembro tem um acumulado, não sei agora, doutor, como está, de R$457 mil. Nesse item que não estava sendo repassado ao município. Quer dizer, aí o pessoal cai lá na Secretaria de Saúde do município, indiferente de quem está gerenciando ou fazendo a gestão, e vai reclamar que não tem remédio para isso, não tem remédio para aquilo. A gente entende perfeitamente, porque a pessoa quer o remédio. Né? Por exemplo,
Nós temos gastos com despesas judiciais de janeiro a outubro de R$ 1.044.000. Essas informações que o senhor está posicionando são informações que fogem do âmbito da condição hospitalar, né? É que eu não tenho essas informações nem para validar esse posicionamento que o senhor está. Aproveitando a eu não tenho oportunidade da esse presença do conhecimento. secretário, né, que a gente agradece aí, é que eu estou colocando essa questão da Secretaria de Saúde, como ela se encontra, que ele gostaria de ter isso aqui tudo para poder atender toda a demanda que existe, mas não há. A minha questão era só essa com o hospital, era em relação se assim, fechava R$ 1.800.000 em relação a 2016. Isso. Assim, uma certeza que eu tenho, vereador, é que o hospital, né, Maternidade Sagrada Família, hoje, na condição que ele está hoje, na parte, inclusive, de estrutura física, hotelaria, ele não se apresenta da forma com que o município de São Bento merece. Tá? Isso é fato, né? Cabe a gente criar as condições para mudar essa situação, né? Com ampliação, reforma, né? Adequar o hospital para o nível que São Bento merece, né? Então, assim, o nosso objetivo, além de todos esses que a gente colocou aqui, que eu tive a oportunidade de explanar, de posicionar, é fazer com que o nosso hospital, né, que o povo de São Bento, ele tenha orgulho do hospital que ele tem à disposição dele, né? E esse é enquanto a gente não conseguir chegar nesse ponto. Em relação ao meu questionamento ainda, Renato, quero colocar assim que eu acho que todos os vereadores, imbuídos das melhores intenções, também somos parceiros do hospital, da comunidade em si. Nós contamos nos muito com vocês. Todos muito. Porque o hospital, eu sempre tenho dito aqui, que o nosso Hospital Sagrada Família, ele é o pulmão e o coração do Planalto Norte, Santa Catarina, aqui, de toda essa região. E nós temos que deixar ele com uma vida saudável para que todos possam ser bem atendidos. Então, nós temos certeza que os senhores imbuídos da... Só uma observação que eu faço a respeito desse posicionamento que o senhor colocou, é o seguinte: o nosso hospital é um hospital filantrópico, né? Ser filantrópico significa que ele, no seu ritmo de trabalho, na sua condição de prestação de serviço, né, por única exclusividade dele, ele não é autossuficiente. Ele precisa ter ações de filantropia que compõem a receita e que daí sim proporciona a sustentabilidade, né? Essa filantropia é que hoje, né, nós pedimos o apoio de vocês, certo? Vocês também são grandes líderes da comunidade, né? São respeitados, têm as suas representatividades, né? E têm condições de levar essa condição, né, esse voto de confiança, esse aporte, essa situação de um novo hospital, né, que está surgindo com o apoio, né, da comunidade para essa situação. Foi até um ponto que eu coloquei, né? Hoje nós temos um projeto cedido pela Celesc, por exemplo, a respeito de fazer doação para o nosso hospital na conta de energia, tá? A gente fez uma continha rápida, né? Hoje nós temos no município de São Bento alguma coisa em torno de 13 mil unidades, né, de abastecimento de energia. 13 mil unidades consumidoras. Se nós, por exemplo, pegarmos que a gente consiga atender uma parceria com 50%, né, vamos falar em torno de 7 mil domicílios, certo? Se cada domicílio, em 7 mil reais, 7 mil domicílios, né, fizer uma doação de 10 reais na conta de energia, certo? Nós temos 70 mil reais por mês de recurso direcionado para o hospital. 33 mil reais, mais ou menos, seria para pagar a conta de energia do hospital por mês, que esse é o valor da nossa conta de energia, varia entre 30 e 33 mil reais. E o restante, né, que ficaria aí na casa de outros 30 e poucos mil reais, seria investido em melhoria contínua, por exemplo, de estrutura, de emergência, de hotelaria do hospital. Pensando em somente, por exemplo, 10 reais, né, 10 reais
por município, por domicílio, contando que ainda seriam somente metade dos domicílios de São Bento. Olha a diferença que R$10 em doação numa conta de energia faz para o hospital. Renato, o vereador Fernando Viricinski. Boa noite. Oi. Boa noite, Renato. Boa noite. Até estive fazendo uma visita ao Renato também. A gente conversou um pouco. Fui também me colocar à disposição do Hospital Maternidade Sagrada Família. Aí, ouvindo os vereadores falar na questão dos repasses todos, né, Renato? Hoje, pela lei, seria o governo federal fazer um repasse de Financiamento tripartite. 50%. Exato, 50%, 25%, 25%, certo? Isso. Mas hoje não está dessa forma. Não. Isso é fato. O fato é que o município hoje assim, depois do governo federal, o município é o que está aportando o maior valor, digamos assim, mensal ao hospital, certo? Assim, eu acho que a pessoa que tem mais competência para responder essa pergunta é o nosso secretário de saúde. Sim. Mas assim, eu estava com ele na reunião a semana passada que nós fomos a Florianópolis e nos encontramos com o ministro da Saúde e o secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina. E ali o próprio ministro fez esse posicionamento, né? Sim. Que a condição de financiamento tripartite da saúde pública, né, que deveria ficar 50% para a federação, né, 25% para o estado e 25% para municípios, ela não está acontecendo. Não está sendo respeitado. Não está acontecendo. Que ele pessoalmente ali enquanto ministro assumiu, né, essa situação de que havia um investimento inferior a esse compromisso por parte do governo federal. Isso fazendo com que os municípios, né, foi até o posicionamento dele, né, doutor Manuel, que municípios que variavam, né, no seu compromisso de custeio de saúde pública, municípios na casa de 32% até 40%, né, assumindo aí mais de entre 10% e 15% do que seria da parte de responsabilidade do governo federal. O que foi comentado ali que do governo do estado que não está sendo repassado não é essa parte do acordo, não, que está os 160... Também. Então o município tem adiantado essa parte do estado e ainda feita a contribuição normal mensal, é isso? O município, ele na parte da subvenção da rede de urgência e emergência, né, como ela compõe o subsídio de valores de plantão, né, para repasse de honorários médicos, okay. Foi definido, né, por posicionamento do Ministério Público em situação anterior, que caso o município, o estado não repasse os R$100 mil da rede, né, até o dia 10 do mês subsequente, a data prevista para o recebimento, né, que o município fizesse essa antecipação e aguardasse o repasse do estado, porque ele compõe, né, a metodologia de custeio definida pelo plano operativo da contratualização. Ok, não. O fato é que até eu acho que, aproveitando, né, você disse que você conversou com o deputado Silvio Drevo, que ele se comprometeu em algumas coisas, eu acho que é um momento de nós, os vereadores também, o município, conversar com ele e cobrarmos também essa participação do Estado mais efetiva também, né? Eu acho que vai auxiliar muito ele já também, né? se demonstrou em momentos conosco que ele estaria bastante solícito e bastante disponível para buscar esse recurso que ele assumiu esse compromisso com a gente. De qualquer forma seria interessante nós, como vereadores, também ter esse compromisso, né? E falando da questão das unidades consumidoras, eu posso ser me comprometo a partir de hoje a ser um dos contribuintes também nessa situação. Porque eu sei da importância que o hospital tem ao nosso município, né? E gostaria de conclamar aí, convocar os nossos companheiros vereadores, inclusive quem ainda não colabora dessa forma, que nós começamos também uma campanha diferenciada em relação a esse apoio da comunidade, né? Ali você colocou o apoio da comunidade lá, que nós possamos fazer parte desse apoio também, né? Sim. Se nós conseguirmos
Desse cálculo básico que você fez aí, eu acho que São Bento, a nossa saúde tem muito a ganhar também. Mas é essa a minha contribuição que eu gostaria de... Eu te falo, é um investimento com retorno garantido. Sim, com certeza. Né? E que normalmente a gente só lembra que ele está fazendo a diferença quando a gente vai se utilizar do serviço. Né? Então, assim, o que eu peço é esse apoio, né, de vocês, principalmente, como líderes que são. O vereador aqui está de acordo também, apoiando. Muito obrigado. Renato, na verdade eu tenho só 2 ou 3 manifestações, não há nenhuma pergunta inserida nelas, até porque muitas já foram feitas e muito daquilo que já me havia de dúvida já foi sanado. Mas eu queria reconhecer, né, esse esforço que tanto o hospital quanto a Secretaria de Saúde tem feito, né, para que o munícipe seja bem atendido, né? É um esforço hercúleo, na verdade, né? A gente tem visto por diversas vezes a necessidade de buscar alternativas, e eu já fui secretário de saúde há um tempo atrás, né? E algumas coisas são recorrentes, e eu gostaria de pedir para você que essas recorrências não acontecessem. Nós temos visto a boa vontade por parte do poder público, né? Questão da oncologia, não é verdade? Houve, para que se crie uma série histórica, né? Sim. A participação agora efetiva do município, não, vamos bancar, isso é uma atitude corajosa por parte do secretário e do prefeito, né? E de todos nós também, de uma forma geral, como né, autorizando essas possibilidades. Eu fiquei muito feliz quando ainda hoje de manhã conversava com o secretário, ele me falou, olha, nós tivemos que tomar essa decisão para que o Ministério visse, ou então entendesse ser possível a nossa habilitação. Ótimo, perfeito. Né? Então esses esforços têm acontecido. Falei agora há pouco também com o secretário, os contatos com Campo Alegre e Rio Negrinho para que haja esse equacionamento de recursos foram feitos hoje pela manhã, não é, secretário? Ou ontem pela manhã o secretário está... Então, assim como o vereador Fernando Malon colocou, é uma pessoa, o secretário Manuel está se demonstrando bastante interessado em resolver os problemas, né? E isso também com relação ao hospital, né? Eu vejo que há essa intenção. O povo de São Bento do Sul ama o hospital, não tenha dúvida disso, e está disposto a colaborar. A Câmara de Vereadores, o Executivo estão dispostos a colaborar, ainda mais quando a gente vê o resultado de esforços que estão acontecendo dentro do hospital no sentido de resolver problemas que, como você disse, não quero olhar para trás, eu também não gosto. Vamos olhar para frente e resolvê-los. Sim. Mas a história nos faz não querer errar da mesma forma, não é verdade? Houve um tempo em que uma das grandes dificuldades que havia de relacionamento entre o hospital e o município era a falta de transparência com relação à aplicação dos recursos, inclusive os que eram feitos pelo município no hospital. Sim. Houve até uma época em que havia um conselho gestor de empresários dentro do hospital. Esse conselho gestor se desfez pela resistência. Então eu quero, primeiro ponto, pedir a você. E eu já vi que a sua forma de fazer está se demonstrando bem aberta a essa situação. Vamos expor e vamos buscar alternativas e vamos trabalhar juntos para resolver os problemas. Isso é ótimo. E o segundo ponto é uma coisa que a gente escuta todos os dias, e eu não consigo avaliar isso. Eu não tenho essa capacidade para avaliar porque não estou no dia a dia. Mas que uma atenção especial à estrutura de atendimento, no pronto atendimento do hospital, é algo que precisa, né, com bastante carinho. A gente reconhece o trabalho dos profissionais lá, a gente reconhece que no exato momento em que você está sendo atendido pelos profissionais, é fantástico o atendimento. Mas existe um delayzinho aqui, talvez, e eu sei que isso é muito mais complexo do que simplesmente chegar e ser atendido, né, porque tem toda uma estrutura que precisaria ter acontecido e não aconteceu na atenção básica para que esse indivíduo chegou lá no ponto de atendimento sem necessidade de estar lá, também. E sobrecarregando, também é um problema, né? Mas que houvesse por parte do hospital essa resposta muito pronta, né, a esse anseio grande da população com relação
a demora no atendimento, de uma forma especial no pronto atendimento. Eu sei que existe o protocolo de Manchester implantado, que existem as questões de urgências, né, a serem vistas, mas que essa estrutura pudesse ser de forma muito especial, assim como você tem feito em vários pontos na saúde financeira do hospital, que essa estrutura toda pudesse ser de uma forma especial olhada pelo hospital e capitaneada também, com a participação daqueles que o financiam nesse processo, né? Então essa participação é muito importante e eu tenho certeza que o Manuel é alguém que vai querer estar vendo como as coisas estão acontecendo e ajudando da forma que puder o Hospital e Maternidade Sagrada Família, da mesma forma como nós também. Obrigado pelas informações, para mim foram muito boas aqui. Muito obrigado. Assim, o que eu posso presidente, dizer... Desculpa. Pete, se me permite, só gostaria ainda de acrescentar uma coisa muito importante. O Renato vem, eu tenho conversado muito com ele, a transparência com que ele, não só ele, quanto o Dr. Fernando Castanheira tem apresentado, né, eu acho que isso é uma coisa muito favorável mesmo. E não existe outra maneira de nós vendermos esse produto hospital se não houver transparência. Se toda a população não souber como está sendo gerido esses recursos. Tá? Essa é a minha opinião principal. O segundo colocação que eu tenho é assim: se nós não investirmos neste hospital que é o pulmão e o coração, nós temos que lembrar que quando precisarmos usar, espero que a gente não o precise, mas é lá que nós vamos parar. Tá? Não importa se você tem um plano A, B, C, D ou você vai ser atendido pelo SUS. Tá? O nosso hospital, sim, é a referência. Então, temos que, como comunidade, como vereadores, como o Vilicins falou, como, né, tem que haver um engajamento de toda a população. Tá? E é só assim que nós vamos realmente conseguir ter um hospital digno da nossa cidade. Veja, digno que eu digo é em condições, em estrutura, em porte, como a gente sonha, ou como eu sonho, e como São Bento merece. Seria isso. Renato, queria agradecer a sua presença, já me antecipando, tá? E muito obrigado. Espero que vocês realmente continuem com essa transparência e tentando botar os pingos nos is e os pontos finais. Obrigado. Será feito, sempre. É um compromisso que foi, né, já passado pelo nosso diretor executivo, Dr. Fernando Castanheira, a mim também já foi repassada várias situações. Na nossa pessoa, as informações do hospital sempre serão tratadas de forma transparente com a comunidade ou aqueles que tiverem interesse em saber aquelas informações. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, na associação comercial, essa apresentação também nos foi solicitada na semana passada, né? Apresentamos os dados, apresentamos as informações e vamos estar sempre à disposição para esses repasses dessas informações, sempre que novidades houverem. Nós aqui agradecemos sua presença aí, Renato. Muito obrigado pela oportunidade. E colocamos oportunidade. essa Casa de Lei sempre à sua disposição, toda a diretoria do hospital. Nós sabemos que, e temos certeza que a sua preocupação e a preocupação de toda a sua direção lá é a nossa preocupação também. E a preocupação de toda a comunidade, em parceria com a Secretaria de Saúde do município de São Bento do Sul. Eu tenho certeza que novos horizontes se avizinham com bastante saúde para São Bento do Sul e para toda a nossa região. Agradecemos sua presença e, quando for necessário, sempre estamos à disposição e às ordens para retornar aqui a essa Casa de Lei. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente tem condição de ser o melhor parceiro na saúde que São Bento precisa. Isso aí, nós nos esforçamos sempre para isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande ter a oportunidade de fazer a apresentação que eu fiz, responder aos questionamentos. Estou sempre à disposição lá no nosso hospital. Obrigado, boa noite. Obrigado.
dando sequência, devido ao adiantado a hora e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, não haverá palavra livre. E vamos ao projeto que todo mundo está aguardando, na expectativa que seja aprovado. Então, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença do trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião extraordinária que se realizará na sequência.